tô tomando medicamento que o psiquiatra passou, ou o neurologista, né, que às vezes vai no neurologista. Volta para fazer o desmame, que seja a metade, que seja um quarto, eu não sei como é para fazer, mas desmame por conta própria pode surtar sim, tá? Isso pode dar uma piora aí. Então, aí voltando na menina, aglomerou e sabe o que aconteceu? Que ela ficou agressiva. Ela ficou agressiva, aí ela arrancou o óculos da menina, rasgou o rosto da menina, sabe? Porque o óculos da garota tinha uma trava, né? Um ferrinho, rasgou o rosto da menina. Então, a gente tem que ter consciência de como lida, né? Com cada condição. Então, na sua situação, por exemplo, Todd, não adianta você querer negociar com uma criança que tá resistente, tá? Não quer. Então, assim, olha só, a gente vai fazer atividade tal. Ah, mas eu não quero, não sei o quê. Eu falei assim, pô, cara, mas olha só, tá ali, tem ó. Só você, não tem só você, tem um pessoal que tá querendo fazer também. Vamos fazer todo mundo junto. Ah, cara, não vou fazer. Eu falei assim, então tá, então você fica no banco, fica sentado esperando um pouco, na hora que você quiser voltar, sabe? Você não tem controle sobre isso, Marcos. Você não vai ter controle, tá? Então, tem hora que a gente quer ser impulsivo, sabe? Então, não dá. E você acaba se estressando, sabe? Então, não adianta. Deixa ele lá, quando ele quiser, ele levanta. Aí você vai falar, vou me aborrecer? E se ele chegar falando que não participou, aí você vai dizer para a mãe ou para o pai, olha, ele estava um pouco resistente hoje, então deixa ele no banco, deixa ele se acalmar um pouco para depois participar. Geralmente os pais perguntam, né, o porquê dele não ter participado. Dele, no caso, assim, da criança. Porque ele não participou, aconteceu isso. Pronto, entendeu? Então você vai passar para o pai a condição do filho nesse dia. Nem sempre ele vai estar assim, né, todo dia, mas quando estiver, você passa. Então, isso no espectro é assim, o TOD é assim, em outras condições também. Agora, tem muitos que, por incrível que pareça, que tem algumas habilidades que são incríveis. E que a gente tem que aproveitar isso, sabe? Tem um que eu queria falar sobre a seletividade alimentar. Conheço um menino que tem essa situação, e o menino é extremamente forte, grande, joga bola. E os pais sofrem muito com isso, tá? Porque a seletividade alimentar é a maior complexidade para os pais. Imagina. Porque... É mais pela textura, né? Que pelo menos é o que ele me relatou. Textura, não sei se todos... Textura, cor. Cor também? Tem cheiro, muita coisa. Não? Alguns sim. Alguns sim. Não, é bem complexo a seletividade alimentar, é bem complexo. Teve uma que me procurou uma vez, porque assim, eu pego muito pouco o espectro, né? Eu sempre indico para uma colega. Mas o espectro, essa da seletividade alimentar que eu tô falando, né? Na especificidade mesmo. Ela uma vez falou assim, Zi, eu não sei mais o que eu faço. Ela não come nada. Nada. E assim, todo mundo sai, come hambúrguer, come pizza, ela não come nada. Você imagina que dificuldade de você assim, introduzir qualquer tipo de alimento, sabe? Mas aí, tá, ela não come nada, hora nenhuma, assim... Não, assim, nada que ela fala assim, por exemplo, vai num rodízio, qualquer coisa, sabe? Não come. Então, todo mundo fica beliscando alguma coisa e ela como ela reage? Natural. Ela fica tranquila. Tranquila, não fica agitada. Nada. Não fica agitada. Tá aqui conversando, brincando, normal. Normal. Menos mal, né? Porque imagina se isso gerasse uma angústia. Mas fica desnutrida, Marco. Não. A parte da desnutrição é fato. Mas eu digo assim, não que seja pior, menos pior, enfim. Mas assim... Pelo menos ela consegue conviver com as pessoas. Imagina se isso gerasse alguma angústia, alguma... Porque poderia ficar bem irritada, imagina. né? Poderia ficar bem irritada. Ia ser muito pior, né? Aí, assim, comer, né? Então, ela bebe líquido, né? Deve ser shake, essas coisas, provavelmente. Que é alguma coisa que alimenta. Então, não pode, né? Assim, a gente fica pensando assim, como a gente pode fazer para ajudar, né? Também, por conta da textura, mastigar. Agora... A gente também tem que repensar sobre isso, tá? Inclusive para os pais. Tomar cuidado, porque
Isso também está desde o nascimento, porque a criança nasce e você fica naquela papinha. Então, tudo muito líquido. Ela acostuma com aquilo ali. Então, vai líquido. Criança, se ela tiver já uma seletividade e não tiver a textura... Por isso tem que ir introduzindo, né? Um brócolizinho, uma fruta e tal, para ela ir vendo a textura, o feijãozinho, o arroz, sabe? O legume, nem que seja amassadinho, para ela, quando mastigar, sentir algum farelo, qualquer coisa. Mesmo que ela bota para fora, mas ela fazer vai... maldade de pegar a chupeta na pimenta e botar, né? Porque antigamente, né? Bota na cerveja, bota na cachaça, e a criança ficava bêbada, não sabe por quê. Sim, e eu sou da geração Beltrônico Fontoura. Eu também. A gente ficava bêbado sem saber. Também, viu, dona Raquel? Olha lá, todo mundo aqui no estúdio. Todo mundo aqui, por isso todo mundo é fofinho. Todo mundo ficou louco de Beltrônico Fontoura. Vai! E a minha filha tá do outro lado também, né, mãe? E aí, tem uma mãe que falou assim, a culpa é minha. Essa mãezinha, né, que outra história, que ela falou que introduziu a vida toda, mas ela também não imaginava que a filha dela fosse espectro dela. Ela foi introduzindo só alimento assim, e hoje tem muita dificuldade. E tem outra que é fibrose, que não tem nada a ver e que a filha tem muita dificuldade, porque a fibrose, ela tem uma interferência tanto no pulmão como digestivo, né? Então, a questão da nutrição também para ela é importantíssima, porque quanto mais magra, é risco. E aí ela não se alimenta, a criança. Você falou de espectro, né? Eu só ouço mais a questão do espectro autista. Aí você falou a questão do espectro, só que você falou de alimentar. Quais são esses espectros? Tem mais de um? Quais são? Como é que é? Porque eu de verdade não sei mesmo. Tá. Deixa eu só me recordar aqui, porque assim, tem gente que fala autista e fala transtorno do espectro autista e fala autista, é tudo a mesma coisa. Tá. Só que assim, quando fala da seletividade alimentar, ela tá na composição, entendeu? Seletividade alimentar. Então, me conta aí, então, qual a outra comorbidade, né, que você falou? Condição. Condição. A gente pode também estar falando aqui da síndrome de Tourette, tem... não sei se você já assistiu o filme Primeiro da Classe. Não. Cara, mó filmaço. Eu passei esse filme na escola, né? No dia que eu dei a palestra. E o filme é muito legal. Ele conta a história de um menino, o primeiro da classe. Ele é um menino que acaba sendo o superdotado. Ele surpreende a turma, né? E quando fala primeiro da classe, é que ele realmente chega lá na frente e todo mundo, ele acaba sendo aplaudido pela turma. Eu não vou dar spoiler, porque... Ele virou orador da turma? Ele não virou orador da turma, tá? Mas assim, a turma acaba respeitando, porque antes era o deboche, né, da turma. E aí ele acaba sendo respeitado pela turma, pela condição dele, né? E eu acho isso bacana, porque eu acho que precisa existir o respeito também, sabe, pelas condições. Isso falta na humanidade. Mas o Tourette, o que acontece? O pensamento dele é acelerado e ele não consegue fazer conexão? Porque é exatamente isso. Tem comediante, né? E ele tem tiques. Ele sempre, né, ele quer falar e ultrapassa, né? E dizem que a maioria solta palavrão, mas eu vi recentemente que tinha, não sei se uma menina ou um rapaz que não era palavrão, ele assoviava. Ou falava o nome do bicho. Aí eu falei assim, cara, como é que deve ser a cabeça dessa pessoa? E né? Cada um com a sua característica, Marco. Cada um com a sua característica. Mas explica um pouquinho aí do Tourette. Então, Tourette, ele é uma síndrome, né? Não sei se você já viu aquele filme, O Primeiro da Classe. Não. Cara, que filmaço. Muito legal esse filme. Ele fala de uma criança, né? Muitos dele acabam debochando muito dele, as crianças, mas no final ele é muito respeitado. Fala que é primeiro da classe porque ele é chamado e
depois ele é aplaudido pela turma. Eu não vou dar spoiler do filme, que eu acho interessante, eu acho que as pessoas assistirem. Eu cheguei a passar numa palestra que eu dei na escola e foi impactante, porque as pessoas elas começam a perceber que o que falta na humanidade é respeito, sabe? E eu tô falando isso não só pela síndrome de Tourette, eu acho que em tudo. Em todas as síndromes e em todas as condições, eu acho que o ser humano em si, inclusive o próprio bullying, né? Hoje, não sei se você sabe, mas bullying na escola é crime. Você responde criminalmente por bullying. Existe... Pode processar retroativo? Pô, porque, cara, desculpa. Tomate, tá de pimentão, tá de sacanagem. Fora que tinha lá o Olivia Palito, que era aquelas meninas magrela, o abacaxi, que era o menino cheio de espinha na cara. Podia, né? Com todo respeito aí, eu sei que o bullying existe, mas a nossa geração era top demais, cara. Os apelidos eram massa demais. O bullying, eu sou contra o bullying, mas deixa os meninos dar apelido, pelo amor de Deus, cara. Deixa viver um pouquinho também. Você não pode falar isso, eu sei, mas eu posso, eu sou doido, eu falo mesmo. Sabe que eu não... Se eu fizer isso, já era, não caçar meu registro. Não corta isso. Mas a síndrome de Tourette, se você, assim, Marco, ela atravessa também o toque, né? Ela pode também atravessar o TDAH. Também tem a ansiedade, ela pode atravessar também a ansiedade. Então, dependendo, porque quanto mais a criança está no meio onde ela percebe a vulnerabilidade, a criança fica mais agitada, mais ela fica intensa. Então, quando ela fica naquele, por exemplo, se ela perceber que ela está muito vulnerável na turma, que é o que aconteceu com essa criança, né? Ela fica na turma e a criança, todo mundo começa a debochar dela, gritar, e ela começa a ficar mais agitada, e ela fica aquele tique, ela tem que mais intensa, né? Então, o filme, ele retrata sobre isso. Então, na hora, o professor, ele fala, né? Que explica a síndrome dessa criança. E, no final, ele é aplaudido e muito bem representado, e a turma começa a respeitar a partir daí. Então, eu acho que tem que haver um respeito, né? Porque hoje cada um tem sua condição, e todos nós temos uma condição, é que um potencializado mais do que o outro, mas a gente não se percebe. Lembra quando você chegou a pontuar, e aí, Zia, vou aproveitar aqui, dar uma palhinha, será que eu tenho TDAH? Né? Ainda bem que nós, né, fizemos esse fechamento. A Lu também, né, Lu? Ô, Lu? Todo mundo tem um pouquinho, vamos lá, vai. Todos nós temos um pouquinho de alguma coisa, a gente não está romantizando isso, a gente está num assunto sério, mas a gente sabe que se a gente mexer, né, a gente sabe que todos nós temos um pouquinho de alguma coisa, mas assim, tem que haver respeito, né, nas relações, e isso está faltando. Tá faltando respeito. Estou falando respeito, estou falando no sentido de se apropriar e de acolher. Sim. Tá? Isso na família, em tudo. Agora, como eu pontuei, não é porque a criança tem algo... Não é a bengala, né? Não é um troféuzinho, tá? Não é para você pegar e botar numa caixinha e colocar assim... Não pode acontecer nada com ele e tudo que ele fizer tá certo. Tá certo. Né? Então, a criança, ela é mal educada, a criança não tem limite, a criança vai fazer o que quer. Não. Inclusive, no consultório, eu não permito também isso, não. A criança pode chegar com a condição que for. Eu pego pelo braço e falo assim, vamos lá, vamos conversar? Você pega pelo braço? Eu pego pelo braço. Eu pego pelo braço. E na frente dos pais. Eu pego pelo braço. Eu abaixo e falo assim, vem cá, vamos conversar. Isso é importante, né? Ficar na altura da criança. Não tem na altura da criança, não. Na minha altura mesmo. Ah, é? É na minha altura. Não tem a altura da criança. Pra ter a Eu sou autoridade. Eu não tenho que abaixar para ficar com a criança. Isso aí é que alguém criou isso aí. Alguém criou. Tá? Alguém criou isso aí que a gente tem que abaixar. Na pedagogia, quando a gente dá aula, é recomendado a gente abaixar na altura da criança para explicar a atividade. Sim, não, mas para não impor aquela autoridade assustadora. Então, na pedagogia, então na psicologia eu faço diferente, sabe, Marco? Então,
na psicologia. Você quer que eu corte? Você quer que corte? Né? Então, assim, eu também não sou contra a psicologia positiva, tá? Cada um na sua abordagem. Não estou falando também da psicologia positiva, mas tem muita coisa que está sendo consentida que eu não concordo, tá? Eu acho que também a gente vai legitimando, vai vangloriando, vai achando que tudo pode e não é assim que funciona, tá? A gente tem que ter ordem e não é tudo que a criança pode, não, tá? E a gente tem que orientar os pais com relação a isso, porque hoje a gente está começando a criar reizinho. Na minha época era o filho criado por vó, né? Eu, por exemplo, eu era filho único, aquela coisa toda. Mas você se considera um reizinho? Eu acho que quando eu era criança e adolescente, eu era bem mimadinho, bem mimadinho. Você acha que você ficou aleijado com isso? Não, engraçado que minha mãe até reclama disso, porque eu muitas vezes sou áspero, né, com ela de alguma forma, e eu saí de casa porque eu quis. Com 23 anos eu tinha comprado um apartamento para mim, e aí eu falei, tô saindo de casa. Aí chorou, aquela coisa toda, não sei o quê, por que você tá saindo? Eu falei, não, tô saindo do que eu quero. E eu acho que foi muito bom, porque eu fui criado por vó de ter tudo na minha mão. A minha mãe também, na medida do possível, quando ela estava em casa também, era desse jeito, né? E aí eu tomei a decisão de sair de casa para eu vivenciar o mundo. Que era o quê? Cara, eu preciso lavar o banheiro, eu preciso varrer a casa, eu preciso fazer minha compra, eu preciso guardar as coisas. Isso não impede da minha mãe me ajudar até hoje, que ela me ajuda. Muitas vezes. Me ajuda quando eu passo mal, enfim, qualquer coisa do tipo, minha mãe me ajuda. Ela não vai deixar de ser minha mãe, não vai deixar de me ajudar. Mas eu tenho que tomar as minhas decisões. E aí, às vezes, ela fala, pô, mas se é desse jeito e tal. Aí eu falei assim, mãe, eu preciso. Eu precisava. Entendeu? Porque eu percebia que eu precisava sair da bolha. Entendeu? Eu precisava. Minha mãe não deixava eu ir na casa da minha tia, quando eu era adolescente, tipo, 10, 12 anos de idade. Pô, juntava mais 5 primos na casa da minha tia pra dormir. Pô, criança, que é o desafio de quem dorme por último. Aquela coisa, minha mãe falava assim, você mora a 5 quilômetros da casa da sua tia. Você vai ficar lá das 8 da manhã até as 10 horas da noite e amanhã você volta. Ela não entendia que eu precisava viver aquilo ali. Depois ela foi deixando. Mas eu tive essas questões. E aí, talvez, no momento que eu tive a oportunidade de eu sair, eu saí. Entendeu? E aí mudou completamente minha cabeça. Completamente minha cabeça. Entendeu? E não culpo minha mãe. Porque eu acho que toda mãe, todo pai cuida da criança, cuida do seu filho da maneira que ele acha correta. Vai errar, vai acertar, tudo certo. Tô com 41 anos, tô aí com saúde, graças a ela. Então, por mais que às vezes ela fala, eu errei com você. Não errou. Você fez o que você achava que era o certo. E se eu tiver um filho, talvez eu vou fazer coisas que ela fez e coisas que eu acredito que não seja certo ou melhor, eu não vou fazer. E vou errar coisas que ela não errou. E faz parte. Eu costumo dizer, Marcos, que nós somos imperfeitamente perfeitos. Que isso, hein? Já botou lá? Lei de Alves 2025? Bota aí, ó. Bota aí. Ô, Luiz, é demais, né? Essa frase aí, ó, de TCC, isso aí, pessoal. Citação. Nós somos imperfeitamente perfeitos, sabe? Como a gente falou, a gente não tem bula, a gente não tem receita pronta para criar filhos. A gente vai sendo suficiente para os nossos filhos. A gente vai fazendo como a gente acha que é, assim, decente fazer. A gente erra, a gente acerta e a gente se acha insuficiente às vezes. Muitas vezes a gente vai fazendo esse movimento.
E aí a gente até se cobra onde eu errei, né? No final vai fazendo isso. Onde eu errei, o que eu fiz. Até as mães hoje que têm filhos com alguma condição falam assim, Zia, eu não sei, será que foi alguma coisa que eu comi? Será que foi alguma coisa que, né, não sei, porque hoje criança com fibrose cística, os pais se culpam porque tem aquela compatibilidade no sangue, né? Então você vê, olha só como são, sabe? A gente fica numa loucura de se culpar, né, de ser. E o que me encanta é a sua permissão, porque eu vejo que é permissão quando você sai desse lugar de dependência para viver a sua independência. Porque enquanto você sai e fala, eu preciso lavar banheiro, eu preciso comprar coisas para mim, eu preciso entender que eu preciso ter autonomia. Homens da sua idade ainda assim estão dentro desse lugar, né? No meio, ainda dependendo de pai e mãe, com a idade que você tem. Eu vejo isso, tá? Até hoje. Uma vez eu tratei uma mulher que me procurou, isso há uns 9 anos atrás. Ela falou assim, Zi, hoje ele não paga emprego nenhum, contando do marido, não paga emprego nenhum, e os meus pais cobram isso muito dele, que parece que eu que fico cuidando, criando, sendo o homem e a mulher dentro de casa. E aí esse homem veio ter um encontro comigo, e aí eu falei, traz ele aqui, vamos conversar um pouquinho. Parece até que eu sou aquele, né, que faz aquele movimento, quero conversar com ele. É por isso que eu sou... É o imã. Venha... Vamos conversar. Rose, porque assim, ela falou assim, não, eu deixo de fazer minha terapia, você começa a atendê-lo e tal. Não, vamos primeiro tratar suas questões, depois a gente chama o seu marido. E aí fizemos o trabalho com ele, e ele contou a história, você sabe, porque a princípio, o que eu fiz? Falei, ele precisa fazer terapia, a gente precisa trabalhar esse desvelamento, o que está acontecendo com ele? Porque há uma razão, né? Por que ele não para emprego nenhum? Porque o que acontece com ele? E o que foi descoberto ali? O pai e a mãe falou para ele assim, ó, você não serve nem para empurrar a carroça. Ele não serve para fazer nada, pô. Nada nunca tá bom. O pai, entendeu? Então o pai e a mãe colocaram isso para ele. Ela nunca soube disso. Ele que contou para mim. Você tá vendo a importância da terapia? Sim. O homem, ele tem muita resistência de fazer terapia. E aí ele teria vergonha de falar isso pra mulher dele. Claro. Hoje, homens têm procurado mais terapia do que mulheres, por incrível que pareça. Eu faço atendimento com muitos homens e eu fico impressionada. Eu falei, gente, muitos homens estão me procurando. Né? Eu tenho muita parceria com médicos, né? Médicos, agora, graças a Deus, estou fazendo parceria com médicos assim, que... não adianta, eu estou tratando uma questão, tanto urologistas, tem um médico nutrólogo, tem alguns médicos aí que fizeram parceria comigo porque tratam algumas questões, mas outras não adianta, que é psicológico, né? Tem que ver. E aí ele falou, Zi, meu pai e minha mãe falaram que não servia nem para empurrar a carroça. E aí a gente trabalhou isso. E você acha que você não empurra a carroça? Olha onde você esteve. Você trabalhou tanto tempo assim. Aí a gente começou a fazer uma linha do tempo da vida dele, desde o início. Aí eu falei, vamos lá. Desde quando? Aí eu comecei a falar, vou falar do nascimento mesmo. A gente vai falar do seu nascimento. A partir daqui, você não se lembra da barriga da sua mãe, claro. Mas 1, 2, 3, 4, fizemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 aninhos, você se lembra de alguma coisa? 6 aninhos, você acha? Então, a partir da idade que ele se lembra de alguma coisa, a gente trabalhou. Dali em diante, pronto. Rapaz, ele está no emprego desde a época que eu atendi ele até hoje. Não estou brincando, tá? Até hoje, ele está no emprego. E a gente até falou esses dias, aí eu falei assim, manda um beijo para ele por mim. Sabe? A gente se fala até hoje, esposa. Porque hoje são outros desdobramentos, tá? Porque a vida, né? A vida transita, vai mudando. Então, assim, o que eu quero dizer é que a nossa vida é isso. Então, quando você traz o seu instrumento visceral, assim como eu tenho os meus, que eu sempre falo com meus pacientes, olha, de vez em quando eu vou falar do meu instrumento visceral, mas não é para fazer sentido para a sua vida, é apenas como uma referência. E eu pontuo porque a minha vida, a minha história, ela
é um círculo e se repete na vida das pessoas também. Eu posso contar uma história para você que você fala, Izzy, eu já vivi isso. Sim. Não é assim, Marco? Sim. Eu contei uma história para você aqui que, de repente, alguém da sua família já viveu. Sim. E que eu me emocionei muito. São histórias que acontecem em todas as famílias. Em todas as famílias, né? E que, assim, a gente não quer que aconteça, mas acontece, né? Não tem como. E aí, quando a gente vai desvelando histórias, porque eu acho bacana que quando eu vou para o meu trabalho, as meninas vão fazer terapia, as meninas já sentam querendo, vão fazer terapia em grupo, vão sentar aqui, senta aqui que eu vou te contar um babado. Esse contar babado, eu já sei que é terapia, e é terapêutico. A fofoca é terapia? A fofoca terapêutica que a gente chama. Fofoca terapêutica. Eu conheço gente que, meu Deus do céu, cara. Quem? A Lu? Não tem nem tempo. É melhor nem... Não tô nem falando nem de trabalho, eu tô falando de pessoas que eu conheço. Meu Deus. Nossa. Então, e aí a gente senta e cada um vai contando um pouco da sua vida, da sua história, né? E por que é assim, e por que está assim. Bora! E Lu, é incrível, sabe? Porque às vezes a gente não entende porque a gente se permanece num determinado lugar, Marco. E eu fico encantada de você ter se permitido, sabe? A permissão é isso. A permissão é como você se desvela, está em determinado... Olha o terapêutico aí. É quando você se desvela e está em determinado lugar, mesmo que a sua mãe esteja chorosa, que isso é ninho vazio. Ela sabe disso. Ela falou na época, eu sonhei que você sair quando você fosse casar, não sei o quê, larará. Eu falei, mãe, você está no centro da cidade, eu estou em Jardim Camburi. É só atravessar, eu não estou mudando de estado... Não estou mudando de país, é ali, ó. 20 minutos de carro, pelo amor de Deus. Você não mora em Vitória? Moro. Eu moro aqui em Vila Velha. Então, então é isso, é ninho vazio, sabe? É como essa proteção, né? Meu filhinho tá saindo daqui, então vou acabar de criar, de cuidar. Ou então, o que as pessoas vão dizer, né? Porque parece que tá indo embora, não tô deixando de cuidar. Sim. Não, mãe, olha só, tchau. Faz parte, né? Tô indo. É isso. Se der errado, eu volto. Se der errado, eu volto. Eu falei com ela. Volta nada, menino. Quando você volta, você se sente agregada, você não quer voltar nada. E a minha filha... Não pode nem espalhar as cuecas pela casa. Não pode mais, agregado. Mentira, se você for na minha casa é mais arrumada que de muita mulher. Eu imagino. Ai, que bonitinho. Tá vendo, mãe? Eu não dobro uma roupa até hoje. Tudo dentro da gaveta. Eu vou lá, hein, Marco? Vou dar uma olhada, hein? Minha casa é arrumada. Eu quero ver. Minha casa é quero arrumada. ver se eu abrir o guarda-roupa vai cair em cima de mim. Nada, pior que não. A minha filha, a mais velha, eu insisto pra ela vir pra cá, né? Amanda, vem, mano, fica aqui com a mamãe, não sei o quê. Ela olha, pensa 20 vezes, vou nada, vai dar ruim. Ela, não, vou pra Vitória, eu vou pra Vitória. E ela também saiu muito cedo, sabe? Que ela, mãe, eu tenho que construir minha vida. Então ela voltou pro Rio de Janeiro, tá vivendo a vidinha dela lá. Sim. Mas a gente tem esse jeito, né, de mãe, de cuidado, de acolher, de preocupar, será que tá bem, né? E parece que não. Se você quebra um braço, meu Deus, meu filho quebrou um braço. Tá velho, mas quebrou o braço. Ela me chamou de velho pela segunda vez hoje, na noite. Só faltou chamar de gordo, mas de velho já fui 2 vezes. Olha o bullying, é crime, vou sair daqui algemada. Pelo amor de Deus. Então, é sobre isso, mas é muito gostoso, né? E que encontro hoje, gente. Olha só, molecote. Tá vendo? Delicioso. Primeira vez que eu faço um podcast, eu tô amando. Delicioso. Então, ninguém come isso, ó. Mas eu não posso comer muito. Não posso, porque se eu comer. Sexta-feira, o médico aí, não tá nem sabendo. Não tá, ele falou que assistiu o podcast, menina. Fica tranquilo. A esposa dele vai falar, o que a Zia tá fazendo? Aí da comida. Bota uma tarja, aí a gente bota alface, brócolis. Legal, na hora que eu estiver comendo isso, o emojizinho do brócolis. Lu, não esquece não, tá? De fazer essa parte não. Mas, então, aí a gente tá falando, eu queria falar sobre o toque. E aí tem a questão de se bater no ombro, tem que bater no outro ombro.
volume de som não pode estar no ímpar, tem que estar no par. O lençol tem que estar dobrado não sei quantas vezes. E tem um filme do Jack Nicholson. Não sei se você já viu, provavelmente sim. Né? Que ele tranca a porta 50 vezes. Sabonete. Os garfo e faca ele que leva. O piso, né? Não pode no piso em linha, no piso quadriculado. É cheio da mania, né? E a história é muito bacana. Não lembro agora o nome do filme, mas é muito legal. É o transtorno obsessivo compulsivo. E é muito triste. Eu nunca tive nenhuma experiência. Nunca. Mas essa síndrome da perna inquieta pode ser. Entendeu? E eu conheço muitas pessoas assim, né? Que tem que ter esse controle, que também é o controle da ansiedade, né? Que existe a ansiedade e tem o TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Que se ela potencializar, aí também, no caso da ansiedade, precisa também medicar. Se você o TAG é aquilo que, por exemplo, você vê esse copo aqui na beira e você acha que ele vai cair, você já prevê, é tipo isso, você fica... O ansiedade generalizada é o coração acelerar, sabe? Ir pro síndrome do pânico, sabe? É potencializar o estado, né? E que pode levar à depressão. Caramba! O TAG é isso. Então você tem que cuidar disso, né? Porque descompensa, você despersonaliza. Então não deixar chegar, porque a pessoa não fica bem, né? O dia a dia. Então é complexo, mas tudo tem um tratamento, tá? Medicamentoso, terapêutico. Todos esses que a gente falou até aqui, ele tem terapêutico, tá? Mas é aquilo que eu falei para você. Muitos estão buscando terapia, mas não é isso apenas a solução. Porque sai da terapia, você tem que ter uma casa, um lar, que vai se adaptar à estratégia. Foi o que você falou, né? Não adianta você tratar uma pessoa, você tem que tratar os núcleos, né? Exatamente. É isso aí. Senão vai voltar o ciclo vicioso. Não adianta. Então, é o que eu falei para você do terceirizar. Eu posso tratar, mas se a família não se implicar ao tratamento, encontrar uma estratégia de tudo que foi orientado, de nada adianta. Por quê? Você fica comigo uma vez por semana com a criança. E a criança fica o quê? 5 dias no lar. A gente fala muito isso em relação à escola, né? Igual, eles ficam comigo 1 hora do dia, as outras 23 ele está em outra sala, está com outras pessoas, está com a família, e aí vem uma carga, e aí você fala, e é todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Entendeu? Vira o hamsterzinho assim, né? Rodinha. É isso aí. Né? Então essa rotatividade que precisa ser trabalhada. Então a criança, você sai dali, então é como se nada acontecesse, né? Então fica aquela enxuga-gelo. Quando a criança está sempre em crise, o que está sendo feito? Nada. Para a criança tá sempre em crise, o que está sendo feito? Nada, não está sendo feito nada. O pai não está fazendo nada, a mãe não está fazendo nada, e às vezes não é porque não queira fazer, é porque não sabe fazer. Não sabe o que fazer, não são orientados. E às vezes eu faço isso, esse movimento, mas a mãe não sabe fazer. Não faz porque é negligente, porque viola os direitos. Gente, ela não sabe fazer, não é isso. Tem a negação e depois da negação tem o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei fazer. E você imagina você não tendo só um, tendo 2 filhos. Eu tenho o caso lá de uma mãe que tem 2 filhas autistas. Uma que tem o grau severo e a outra tem o grau moderado. A filha fica assim, ó. Eu acho que eu era autista quando era criança. Sério? Porque eu ficava pra lá e pra cá também. Mas você... Não, você pode ser hiperativo, é diferente. Eu tô brincando. Você era hiperativo. É o quê? Tá arrumando demais esse pote, não tá? Você já sabe o que é, né? Não, é ansiedade. Não, é toque. Não, eu sou uma pessoa que eu não sou nem um pouco organizada. Eu fico assim, bagunçando mesmo. Assim. Tudo bem. Mas tá bom, você que é especialista, então eu tenho toque também. Gente, eu tenho tudo nesse negócio.
Eu tenho TOD, tenho TEA, tenho TDAH, Pix também. Ah, o Pix, Pix eu tenho. A Pix eu é vou legal. passar o meu Pix, inclusive. Eu não vou, desculpa. Tem uma página minha. Mentira, tem. Eu perdi meu raciocínio aqui. Mas em relação a esse suporte, né? O grande problema é isso, né? Vem a negação, aí depois não sabe, e aí você tem várias pessoas que tem, cada psicólogo tem uma forma de tratar, de ver, cada psiquiatra tem uma forma de ver, e aí a criança fica no meio desse negócio todo, e aí quando ela está melhorando, daqui a pouco ela muda de profissional e ela vai lá embaixo de novo. Exatamente isso. E troca medicação quando tem medicação, então não tem jeito. Tem mãe que é imediatista, tá? Ah, não vi o resultado logo de primeira. Troca. Vai trocando. Não é assim. Troca. Tá? E, inclusive, eu quero pontuar isso. Olha só. Terapia, psicoterapia, tá? Eu sou psicóloga, eu não sou coach. Quero deixar bem claro. Não é miojo. Não fica pronto em 5 minutinhos, 3 minutinhos. É um processo. Psicoterapia é um processo. Então, tem que aguardar, principalmente se for comportamental. Então, tem muitos pais que colocam os filhos, já ficam assim, ó. Ah, mas são quantas sessões? Já ficam preocupados É quando... fisioterapia que você fecha o pacote de 20, né? Sim. O plano de saúde só paga 20. No máximo, né? E aí, fecha o pacote comigo, já quer o resultado. Não é assim que funciona. Se pensar dessa forma, eu sugiro que nem inicie, porque não vai obter resultado assim. É claro que em alguns casos tem a terapia breve, que são terapias pontuais, né? E eu estou falando de um caso de adulto. Agora, quando se trata de criança, você imagina, tem família que fecha um pacote de pague-use de 4 sessões terapêuticas e aí vão fazer 4 sessões terapêuticas comigo, né? A criança, que é uma sessão com o pai, com a mãe, com o responsável legal e 3 com a criança. Imagina, com 3 sessões eu tratar essa criança, a criança vai sair como? Redondinha? Não, claro que não. Eu não vou dizer nem o mínimo nem o máximo aqui, porque é um processo. Né? Eu preciso de encontros com essa criança. Eu estou com uma criança agora tratando, né? Mais uma vez eu vou trazer aqui, tá? Mas eu não vou falar nome, né? Mas é uma criança que a gente está tratando a sexualidade dessa criança, né? Ela tem 6 aninhos. E uma criança que aponta, né, algumas vulnerabilidades e eu preciso tratar. Mas ela não veio com essa vulnerabilidade, veio com outras. Chegou agora aqui, assim, tá roendo muita unha, né? Tá pegando ursinhos e lá nos órgãos dela genitais, entendeu? Então, o que tá atravessando ali? De pais separados. De pais separados. Então, assim, tudo isso a gente precisa, não é investigar, eu não sou polícia. Eu não tô aqui para investigar, mas eu preciso avaliar o que tá acontecendo com essa criança, né? Para que eu possa desvelar e orientar os pais. Então, não é miojinho, não fica pronto em 3, 5 minutinhos. Porque muitos pais, eles já chegam, né, eu sei que é um investimento, né, terapia é um investimento, é saúde mental, e que tem muito pai e muita mãe que está tomando uma cervejinha, mas não está cuidando de si. Né? Tudo bem também, tomar cervejinha pode ser terapêutico, tá tudo bem. É a sessão fofoca. A sessão fofoca. Tá tudo bem também, tá, gente? Não tô discriminando por isso, mas precisa tratar a saúde mental. Cuidar do corpo é legal, cuidar da pele é legal, mas cuidar da alma é fundamental. Muitas pessoas estão esquecendo de cuidar da alma. 2025. Deixa eu te falar. Então a gente falou então de algumas características, né? De algumas neurodivergências, enfim. Me fala nesse apanhado todo que a gente está conversando, tudo. Então, pelo que eu entendi, a responsabilidade da família cada vez mais é importante. As pessoas na rede de apoio, né, que fala que geralmente é família, médico, escola, tudo, é importante. Mas, na sua visão, eu já entendi que você faz esse trabalho global. Na sua visão,
aonde que as pessoas têm falhado mais, aonde elas poderiam melhorar, e os adultos, a gente está falando só de infantil, mas os adultos que você tem recebido no consultório, até onde são marcados em relação a esses traumas, vou dizer assim, nesse processo da infância. Sim. Olha, Marco, eu tenho presenciado que as pessoas, e eu vou precisar trazer um exemplo de um paciente que eu tive o prazer de ter um encontro, que está estudando psicologia, ele está no terceiro período, se não me engano. E assim, eu fiquei muito triste com a fala dele. Ele falou assim, todos nós somos loucos. Ele trouxe essa fala. Concordo. E aí, nessa fala dele, que todos nós somos loucos, ele aproveitou uma fala dizendo que não fazia terapia. E eu falei assim, mas você não faz terapia porque você acha que não precisa? Ou você acha que terapia não é importante? Que pode ser relevante para você as duas coisas, está tudo bem. Aí ele falou assim, os dois. E eu falei para ele, olha só, você é um estudante de psicologia. E eu vou esperar você chegar no 6º, 7º período e a gente vai voltar a conversar. Porque eu, como psicóloga, eu vejo assim que eu preciso estar muito bem para cuidar do outro. E eu, desde o momento que eu constituo família e sou um ser humano, e eu tenho um comportamento humano, né? Eu preciso cuidar de mim, saber quem de fato eu sou, porque isso é uma descoberta, né? E entender quem é o outro, né? Do outro lado, eu não estou falando de supervisão, não, porque se for preciso, a gente faz. E aí ele falou assim, uma vez, uma professora falou para mim que eu precisava fazer terapia. Ele contou porque ele está fazendo psicologia. E quando a gente faz psicologia, a gente precisa fazer terapia, não é só para a gente desvelar quem somos nós, sabe? É porque a psicologia, ela tem desvelamentos, né? E não trabalha só a questão do comportamento humano, trabalha a saúde mental mesmo, né? São vários atravessamentos. E o manejo terapêutico traz muita coisa que desvela em nós coisas que a gente não quer saber. E esse não querer saber que machuca. E o que você me fez como pergunta é exatamente o que está por trás de nós. Isso é incrível porque quando é desvelado em nós alguma coisa que a gente não quer saber, que a gente vai precisar se implicar para ser, que é a questão. Porque são descobertas essenciais. E eu vim descobrindo coisas de mim que eu fiquei, gente, eu não sabia que eu era isso. O adulto, ele tem uma característica, porque eu acho muito mais fácil cuidar de criança e adolescente a ter que cuidar de adulto, porque ele é mais engessado, mais cristalizado nas ideias. Se eu pegar hoje você vai falar, tá me chamando de velho de novo. Mas se eu pegar você... Vai pedir música do Fantástico, velho, na moral. Sério mesmo. Se você falar, vamos conversar um pouquinho, você tem coisas que você vai contar. Mas se eu aprofundar, você talvez vai negar. Ou talvez você vai ficar assim, conto ou não conto pra ela? O olhar, calma. Não, tô tranquilo. Calma, muita calma nessa hora. Não tá sacudindo, tô tranquilo, tô medicado. Vou até olhar pra baixo. Tô tranquilo aqui, tô medicado. Se eu olhar pra você... Tomei 3 copos de Coca-Cola. Tô já, né? Então tá bom. Se eu olhar pra você, né? E claro que vai ser tete a tete, e muitos eu faço online, né? E a gente vai começar a conversar e você vai trazer, né? Você vai trazer as suas questões e alguma coisa eu vou falar, eu vou perguntar e vou confrontar. E aí você vai querer também me confrontar.
É como se você estivesse querendo devolver para mim a minha pergunta. Eu já faço terapia há um bom tempo, então eu tô ligado nas Tá ligada, né? estratégias, Tá ligado, né? Sou malandro nisso. Tá ligado, né? Então, e é exatamente aí, Marco, porque o homem, tô falando do homem, Ser humano. o ser humano. O homem, com esse caráter, ele tem a sua singularidade, a sua subjetividade depois da formação dele, com uma característica assim: se eu me desvelar, eu quero, estou pronto ou não de me colocar nesse lugar. Você se expõe, né? Para fora. Você mostra a sua fraqueza. Sabe? Que você tem que o tempo todo falar que você é forte. E aí? Será que eu estou disposto? Uhum. Então, esse lugar de estar disposto, que é o lugar de você ser ou estar, tá? Uhum. E eu, na minha particularidade, eu faço os dois. Vou considerar uma dualidade, porque eu posso fazer esse movimento, né? Eu posso ser, posso estar. Sim. Claro. Tá tudo bem. Mas eu não quero também ser reducionista, porque isso também me traz muita vulnerabilidade. Sim. E aí você fala assim, Zi, qual é a sua implicação nisso? A dificuldade de chegar. Porque quando você trata um adulto, para você desconstruir essa identidade é muito mais difícil. Com a criança e o adolescente, eu consigo uma formação. É como se eu estivesse pegando ele na escola, sabe? Vamos lá! A, B, C, D, nananana, entendeu? O alfabeto. Não sei se você já ouviu isso, eu ouço bastante isso. Porque eu tenho 70 anos de idade, e aí, minha experiência, você tá com as fraldas mijadas. E isso são várias pessoas. Isso é normal você ouvir. É isso, né? Como é que você vai lidar com um adulto, seja de 20, 30, 40, 50 anos, se ele acha que, por ele ter passado situações, isso é normal, e eu acho que aí entra a questão dos exemplos, né, que a gente faz, né? Não vai por aqui não, porque aqui você vai cair no buraco. Sua experiência. Deixa eu passar. Pô, mas eu tô te falando, já passei por ele, mas deixa eu passar. Porque eu tô vendo, de repente, eu tô vendo o buraco de uma outra forma, que eu vou tentar pular esse buraco de uma outra forma. E eu vou conseguir. Ou não, vou cair no mesmo buraco que você caiu, mas eu tive a minha experiência. Pô, mas então você prefere cair no buraco, sendo que eu já te falei que o buraco tá ali? Eu preciso passar pela experiência. É isso. É isso, né? Marco, minha mãe tem 90 anos de idade. Meus irmãos às vezes entram em contato falando assim, Zi, minha mãe. Eu falei, olha só, vocês precisam compreender, aqui não é a Zilene psicóloga, tá? Aqui é a Zilene filha. Que a minha mãe tem uma característica de personalidade e ela já tem uma idade, ela tem 90 anos de idade. Não vai mudar. Ela não vai mudar. Por mais que vocês queiram. Ela não vai mudar. Mas que era isso? Ela... Aí fala que ela não quer ir médico, ela fala, ela não vai mudar. Sabe por quê? Porque ela já é uma idosa, porque ela já viveu, porque ela acha que vocês são um saco, é porque ela acha tudo e não vai mudar. O que vocês precisam fazer é lidar com ela, saber lidar com ela, ponto. Ela falou, então eu não vou engolir sapo, você aí é por conta e risco, porque é vocês que vão sair daí perturbados, conturbados, vocês que vão sair, porque eu não estou aí, porque todo mundo está no Rio, né? Eu estou aqui. Então, quando a minha mãe me liga, é sempre assim, por exemplo. Minha mãe, se ela me ligar, ela não vai assistir podcast, então eu posso falar. Hoje em dia, o pessoal tá vendo, hein? Ela não vai assistir, mas meus irmãos vão contar. Se ela me ligar, por exemplo, estou no trabalho, ou então estou em casa,
eu não atender o telefone, tá tudo bem. Uhum. Mas se ela me liga e eu falo, ai mãe, a senhora pode ligar daqui a 5 minutinhos, Já porque era. já era. Começou a falar, não, mas é porque é rapidinho que É aconteceu tal rapidinho, coisa. porque o interfone Já era. tocou. Já era, Já era. Marco. Já era. E ela fica uma semana sem falar. É porque ela não quis falar comigo, ela porque não me ligou. Blá, blá, blá. É minha mãe é Só assim. me trata mal. Só me trata mal. É porque ela só fica um tempão sem ligar. Do dia que eu ligo, ela não me recebeu. E começa, sabe? Então, você entende? Sim. É a idade, 90 anos. É como você falou. 70, não vai mudar. Agora, meus irmãos estão na faixa etária, né? Um tem 50 e pouco. Cara, então é você que ainda assim a chance de você mudar o Sim. percurso, o roteiro. Sim. E eu falo isso para os pais também, muda o roteiro, muda a abordagem, sabe? Você não precisa mudar o personagem, muda o roteiro, a abordagem, como você lida. Inclusive, pais separados. Ah, mas ele já falei. Já conversou com ele? Já falei. Então você vai mudar o roteiro, muda a abordagem. Como você está falando? Às vezes você é grossa, ignorante com ele, precisa ser dessa forma? Uhum. Muda a forma. Pega seu filho. Para que você vai falar pega seu filho? Assim, olha só, preciso que você pegue seu filho esse final de semana, que eu vou precisar fazer um exame. Mas eu não quero falar assim, então por conta de risco, querida. Então você vai continuar criando problema. Vai continuar a mesma situação. Sabe? Então, assim, eu tenho que ser... É o movimento que eu faço, Marcos, Sim. o tempo todo. Sim. E tem pessoas que perguntam, como é que você aguenta? Eu falei, é o meu trabalho. Eu não aguento. Eu sou um personagem. Eu sou um personagem, né? Eu falo isso, as pessoas acham ruim. Eu falo muito que eu sou um personagem trabalhando. Então você, duas caras. Eu falei, não. No momento que eu trabalho com futebol, crianças. Eu tenho problema de saúde, conta para pagar, estresse, portão do campo para dentro. A criança não quer saber disso. Ela quer saber do tio Marco que está ali para dar aula para ela. Uhum. Seja ela com 3 anos de idade, com 5, com 10, com 15. Então eu não posso levar os meus problemas para dentro da escola, né, para o meu ambiente de trabalho. Então é difícil. E aí quando eu falo que eu sou um personagem, é por isso que é literalmente, se você for olhar os comediantes, por exemplo, quantos deles estão em depressão? Jim Carrey, o Robin Williams se matou. Então por quê? Porque eles são personagens. Uhum. Ele faz todo mundo rir. Mas a vida dele, às vezes, tá um caos. Então, eu falo isso. A gente é o personagem. Então quer dizer então que sua vida tá uma bosta. Não, não é isso. Eu só tô falando que mesmo se eu estiver doente ou com algum problema, dentro do meu ambiente de trabalho, com as crianças naquele momento, eu tenho que ser o tio Marco. É isso. O tio Marco que brinca, o tio Marco que tá ali para dar a melhor aula, se for para cobrar, vai cobrar. Acabou a aula. Opa, tio Marco sai, vira o Marco pessoa, com problema, e é isso. E uma vez perguntaram isso para mim, né? Uma adolescente lá na fibrose, ela entrou na fila de transplante, né? E de pulmão. E aí ele falou, claro, todo mundo fica muito abalado. E Zi, como você consegue, diante de tanto sofrimento, você atender assim a gente, sabe? E parece que tá sempre tudo bem. Eu falei, nem sempre tá tudo bem. Uhum. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. O problema não é meu, o problema é seu. Sabe? E as pessoas, assim, é impactante, né? Eu falei, o problema é seu. Quando você traz a questão, é sua a questão, não é minha, né? Então, você tá ali, tá desvelando, tá contando. E assim, eu tô viajando na sua história. Uhum. E eu consigo fazer essa neutralidade. Aí você pode pensar, até que eu tô pensando na menina que tá fazendo transplante, no meu problema. Olha, Marco, mais uma vez, eu trouxe minhas questões aqui para você assim que eu cheguei. Sim. Mas olha só como tá sendo gostoso conversar com você aqui. Sim. Sabe? Sim. Aí você tá pensando o quê? Que isso não... Quando eu sair daqui não vai voltar? Vai, porque claro, tá aqui, né? Tá aqui, ó. Né? Tem coisas aqui dentro para ser, né? Inclusive, quando eu voltar para casa, vai ter que resolver. Eu vou ter que resolver, Sim. né? Porque deve estar até, ela tá me aguardando, inclusive. Então, assim, são coisas que eu preciso usar na neutralidade, porque eu sou profissional. Exato.
eu escolhi essa profissão, sabe? Eu contei para você, né? Eu fui bancária há 13 anos, né? Eu fui funcionária da Caixa Econômica. 13 anos. E eu saí das exatas para as humanas. E foi uma coisa assim que eu fiz, e assim, foi fantástico na minha vida, porque e eu fiquei, como assim? E as pessoas faziam, como você saiu das exatas para as humanas? Eu falei, é isso. Eu acho que são descobertas. A gente tem identidade que podem ser construídas e desconstruídas. O que a gente não muda é a nossa personalidade. Então, as crianças também é isso, tá? Quando os pais conseguem perceber que isso não vai mudar, tô falando da condição, tá? Às vezes a condição não muda. Sim. Então você aprende a lidar com essa condição. Sim. É isso. A personalidade é isso, Marco. Você também, às vezes você não tem como. Então você vai ter que lidar com isso. Sim. E é o movimento que eu fiz. Eu entrei para psicologia. Eu fiz algumas especializações, entrei com o meu mestrado e eu fui fazendo esse movimento que eu mesma falei, gente, eu fiz isso. Eu fui me permitindo. A permissão é nossa. Então, quando você conta da sua história, do seu instrumento visceral e outras pessoas vêm fazendo isso comigo, que eu tenho 4 pacientes que se formaram em psicologia. 4. Que eu falei, gente, começou comigo como nada. E que se espelhou. Seguiram. Sabe? E hoje são formadas na psicologia. Essa questão aí eu vou me chamar de velho agora, porque... Ainda bem que é você que está falando. Vou me chamar de velho agora, porque eu dou aula há 20 anos, né? E aí, de vez em quando, você encontra, né? Aquela criança que você deu aula quando ela tinha 6 anos. E aí você encontra no supermercado. Ô, Marco! Você olha para baixo e tem um negócio desse tamanho. Você lembra de mim? Eu falei, não, cara. Você me deu aula assim, de futebol, assim. Pô, legal, não sei o quê. O que você tá fazendo? Não, eu sou professor de educação física. Olha, trabalho com futebol. Que legal. Esses dias eu fui fazer um exame para o dentista e eu encontrei com um ex-aluno, Renan, e ele estava de máscara, né? Aí ele, Marcos Salome, é a minha vez agora. Vez de quê, cara? O que foi? O que eu fiz? Aí já, né? Você me deu aula. Eu falei assim, isso foi bom ou isso foi ruim? Aí ele, não, foi bom. Você lembra de mim? Eu falei, cara, tira a máscara. Aí tirou, falei, caraca, bicho, não sei o que. Dei aula pra ele, muitos anos. E aí eu falei, o que você tá fazendo, cara? Aí ele contou, ele falou assim, e eu sou instrutor de luta. E muito treino que você me deu físico, eu dou hoje. E as pessoas falam, cara, que treino não sei o que, nananã. Eu falei assim, cara, muito louco, né? Ele assimilou isso e, querendo ou não, ele gostou. Eu fui um exemplo bom para ele, né? E aí acontece isso direto. E eu acho isso muito legal. E é o que eu falo muito, assim, na minha profissão, eu acho que na sua também, eu sempre falo, nós somos, muitas vezes, o início e o meio. A gente nunca é o fim. Legados e exemplos. Entendeu? Então, cara, vai ter menino que não gostou de mim. E tá tudo bem. Como eu não gostei de um monte de professor que eu tive, como eu tive um monte de professor que eu gostei. Mas, acredito eu que eu não traumatizei ninguém. Isso aí eu não sei. Ninguém nunca me processou quanto a isso, não. Mas, assim, é muito legal isso. Você vê a construção de uma pessoa, uma reconstrução de uma pessoa. Quando chega um aluno para mim de personal que é obeso, fala, cara, preciso melhorar. Aí eu chego para ele e eu falo, todos os meus alunos eu falo, eu não gosto de anabolizante, eu não gosto de auxílios externos. Meu negócio é nutricionista e treino. Ok? Não adianta vir falar comigo de qualquer tipo de substância que não vai rolar para mim. Você quer falar de substância, você vai procurar. Não, vai dar tudo certo, tá? Seu nutrólogo, seu... Se preocupa não. Você O tempo que acabar aí vai ser o tempo mais ou menos de você chegar em casa e descansar e eu chegar lá,
Tá bom? Um beijo, E aí não te amo, você tô aqui, pega qual coisa me aquela liga. pessoa... Vai me manter informado. Tá 150 quilos, mas não, a pessoa tá, sei lá, 5 quilos acima do peso. Uhum. E você vê ele progredindo. Ele perdeu 5 quilos, melhorou, daqui a pouco ele já está mudando o corpo, e o corpo é o de menos, mas aí, pô, Marco, minhas taxas diminuíram, pô, meu remédio, já acabou meu remédio, não tomo mais remédio. Cara, isso que é o legal da minha profissão. Sim. E aí eu acredito que para você seja isso também, uma descoberta, e assim, a gente brinca, né, que psicólogo nunca dá alta para paciente. Eu não dou. Olha aí, é o paciente que se dá alta. Caraca, Marcos Aluno 2025. Eu não dou. Então, Eu não dou. Tem alguns psicólogos que eu acho que depende da abordagem, sim, né, que não dê alta, que inclusive eles vêm para mim, não, me deram o psicólogo me deu alta falando que estava tudo bem comigo e me deu alta. sim. Porque como você mesmo disse, né, você não é, você está. Sabe? Desde o momento que a pessoa está, ela opta, fala, Zi, eu tô conseguindo transitar, né? Tô desabrochando, me sentindo bem, tô transitando, tô ótimo. Desabrochei, ótimo, Zi, vou dar uma parada aqui, né? Até financeiramente mesmo, tal. Outra coisa, como eu falei anteriormente, muitos vêm com uma questão pontual, que a gente chama de terapia breve, né? Faz a terapia e tratou aquela questão, sai. Outras faziam, eu quero voltar muito, mas agora financeiramente não estou conseguindo. A gente também negocia valores, não tem problema. Um dia desse, eu estava conversando com uma colega, Zia, quanto é que é o seu valor? Eu dei meu valor, ela, nossa, você cobra muito barato. Eu falei, eu cobro muito barato? Bom saber. Aí, é aqui, você cobra muito barato. Aí daqui a pouco ela falou assim, porque eu fui uma vez numa psicóloga e ela me cobrou X. Aí eu falei, e você voltou lá quantas vezes? Aí ela silenciou. Garrou. Sabe? Não adianta você também numa psicóloga um valor lá em cima, você uma vez só, que eu falei pra você. Miojinho, tá? Miojinho. Vai ficar pronto em 5 minutinhos, 3 minutinhos? Você não vai voltar, porque você não vai ter condições de bancar. Você tem que ter condições de bancar uma terapia. Eu não tô falando de desvalorizar, não, porque tem que ser justo. Porque você precisa bancar. Pra caramba. Exato, é um investimento, né? Então você banca a sessão terapêutica, tá? Você vai bancar a sessão terapêutica e você vai valorizar o profissional. Claro. Valoriza o profissional naquilo que ele faz, você vai obter o resultado e pronto. Nem todo profissional caro é bom, nem todo profissional barato é bom ou é ruim. Sabe? E é isso. É sobre isso. Então, aí quando ela percebeu, né, que ela falou assim, não adianta eu pagar muito caro e eu não me implicar na terapia, né? Agora, se eu tiver condições de bancar aquele que eu fui, ok, você vai obter resultado. Agora, vai uma vez para não voltar mais. E eu acho que terapia, assim como personal, é muito... Não é química, né, que fala, mas é o encaixe de personalidade. É casamento. Né? É o vínculo terapêutico, Sim. sabe? É a relação de vínculo de confiança. Sim. E não é simplista, não. Para eu construir esse vínculo de confiança, ainda assim leva tempo. Claro. O primeiro contato é óbvio. Estou aqui com você. Outra coisa, Marco. Eu poderia ter entrado naquela porta e não ter ido com a sua cara. Sim. E nem você com a minha. Sim. Nossa, que cara antipático. Eu poderia ter falado assim, aí eu chegar em casa ainda falando, não sei pra que eu aceitei esse negócio. Nunca mais. Meu Deus. Né? Prepara o corte. Né, Lu? A Lu antipática. Pensou? Ela é tudo né? toda mineira. Pra você é mineira, sim. Ainda tá botando você como mineira, vendo? não é possível. Não, ela é mineira. Capixaba não é simpático. Pronto, ato falho. Tá vendo? É por isso, ela não é capixaba de Vitória. Entendi. É do interior. Então, isso acontece, né? Poderia, de repente, não ir com... né? Mas, eu tô vendo. Ela só tá aceitando porque ela tá cheia de casadinha ali. Olha, Tá acabando? aqui.
ainda vou te falar mais. Ela não gostou tanto da gente que a vontade dela é sentar aqui, também do nosso lado. Doida pra sentar aqui do nosso lado pra poder trocar também. Por que eu tô aqui longe de vocês? Né, Lu? Na próxima você senta, tá, Lu? Pra participar, fazer roda de conversa. Na próxima Rogério fica aqui e a gente vai ocupar. É isso, você vai fazer a gente vai fazer terapia de grupo. Porque você não conheceu o resto da equipe. É mesmo? Porque o Rogério e o Leandro, que meu delícia. Deus do céu. Só gente boa. Então, na próxima a gente vê. Mas é isso, sabe? Então, eu acho que são todos os desvelamentos que a gente vai se esbarrando aí. E gostar e ter empatia é complexo também, porque empatia, essa é a palavra que eu queria também colocar. O que é empatia, né? Se colocar no lugar do outro, é que todo mundo fala. Mas não é só isso não, tá? Respeitar o espaço do outro. Eu dei uma palestra sobre isso. Isso tá no Google lá, empatia, se colocar no lugar do outro. Tá muito mais além do que se colocar no lugar do outro. Porque a empatia, na verdade, né, quando você está numa situação agora como essa, sabe aquele lugar responsivo, o lugar que você às vezes percebe que está machucando, né? E mesmo assim você não se importa. Não é que você tenha que estar no lugar do outro para sentir. É você olhar o outro com a singularidade dele. Você não necessariamente tem que sentir ou se colocar no lugar dele. Você só tem que respeitar o momento dele e o estado dele. Exatamente. É você olhar essa pessoa como ela é e saber, é ela e eu preciso respeitá-la. Então, a empatia é isso. O ter empatia é você se importar. E as pessoas estão confundindo a empatia como se eu tivesse que ter esse corpo de Marco para sentir. Ou seja... Tadinha, 102 quilos, pessoal. Não tem problema não. Não tem problema não. Né? Então é dolorido. Sim. É dolorido. E eu dei essa palestra porque as pessoas estavam trabalhando dentro de uma instituição e colocando a empatia como uma troca de pessoas de recepção, recebendo. As pessoas falam, se coloca no lugar dela. Porque é ensinado pra gente isso. Né? Se coloca no lugar dela. Faz de conta que você é lá do outro lado, que você vai receber a pessoa. Né? Agora, é claro, às vezes a gente não está no dia bom. Não é assim? A gente às vezes não está no dia bom, mano. Às vezes a gente chega em casa e as pessoas percebem que você não é a pessoa que você sempre demonstrou ser. Sim. Por exemplo, o Marco é brincalhão, tá rindo, e de repente você chega meio silencioso. O que aconteceu com você? Oi, Marco. Marco, você tá bem? Primeira coisa. Ou então, talvez eu nem vou te perguntar, assim, de imediato. Eu vou perceber, eu falo, Marco, não tá bem? Sim. Tem alguma coisa. Isso é empatia, tá, Marco? Essa questão que você tá falando de empatia e aí essa questão de você entender o outro sem estar no lugar dele, eu não sei se foi o Cortella, eu vi em algum lugar o pessoal falando assim, treinamento de vendas. Você tem que tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Não. Tem que tratar da forma que ele quer ser tratado. É isso. Não é da forma que você quer. Porque às vezes da forma que você quer, não é o que ele quer. É isso. Sabe? É o outro. É o saber que Marcos, ele é singular, ele é subjetivo. Eu vejo Marcos e eu tenho que tratar o Marcos como Marcos, não como Zilene. Sim. Então, isso que é empatia. Agora, eu tenho que estar dentro do Marcos para tratar bem o Marcos como... Isso é egoísmo, egocentrismo. Isso é ego. É como eu tenho que ser eu para ser você, né? Então, eu dei essa palestra e eu confrontei, né, as pessoas e para fazer uma dinâmica, né, de grupo, foi muito legal. E as meninas falam assim, nossa... como pode, né, as pessoas assim chegarem tão mal e a gente tratar ainda com desdém,
desmerecer ainda esse lugar. Porque eu só cheguei tipo 5, 10 minutos atrasado. E só porque cheguei atrasado, eu também desconsiderar o fato de tratar bem. Olha, você chegou 5, 10 minutos atrás, mas infelizmente, a forma de falar, sabe? O jeito. Infelizmente o médico não vai te atender mais por uma razão, ele não tá mais, ele evadiu, qualquer coisa, sabe? Mas não, olha, 5 minutos, infelizmente. Mas o oposto não vale, né? Não vale. Se o médico chegar atrasado, tem que entender. Mas eu trabalhei num local que toda vez que a gente fazia uma capacitação, o rapaz falava assim, se é 8 horas, 5 para as 8, todos têm que estar dentro da sala. 8 horas, ninguém mais entra. Isso era um treinamento de gestores. Bem rígido, né? E isso é porque ele é judoca, eu fui judoca também, mas eu entendo o lado dele. E aí ele falava muito sobre isso. Ele falou assim, se você não respeita uma regra simples de chegar no horário, cara, o resto você não faz. Ah, mas não começa às 8? Tá, você vai chegar às 8, você vai preparar os seus materiais às 8, você vai montar as atividades às 8, e aí você já perdeu 3, 4, 5, 8 minutos. Então você tem que chegar 5 minutos mais cedo. Para 8 horas começar. Mas eu entendi o que você está falando de você não está num treinamento. Sim, não, mas eu acho que é regra. Deu um problema, o elevador demorou, alguma coisa aconteceu. Mas, claro que tem locais e locais. Sim. Né? Não é nem justificando, sabe? Sim. Eu acho que é a forma de como... É o tratamento. Sim. É a forma como você trata. Porque existe um critério, uma regra. Sim. Mas a forma como você fala, acho que vale muito, né? Sim. Naquilo que você trata como pessoa. Sim. Isso é empatia. Não vai atender, mas a forma como você fala, poxa... Valeu, porque eu fui culpada, né? Eu cheguei atrasada, 5 minutos, 10 minutos. A agenda tá muito cheia. A agenda tá muito cheia, não vai atender. E que o médico poderia atender, mas não vai atender e acabou. Pronto. Sim. Eu não vou chegar mais atrasada, eu vou ter que chegar no meu horário. Sim. Isso é bem pontual. E foi legal, foi um trabalho bacana que nós fizemos nesse dia. Foi na prefeitura, que eu falei para você, uma palestra que eu dei na prefeitura. Foi bem dinâmico. Mas... Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Fale-me. O que você achou de participar do Molecodcast dessa noite? Ai, que delícia. Nossa, é aprendizado. Eu que aprendi aqui. Não. Em tudo que a gente faz é aprendizado. Em tudo. Desde a entrada nesse estúdio aqui, maravilhoso, né? Nós estamos estreando estúdio novo. A gente estava no outro estúdio. Conheci Lu. Olha, Lu, Zia e Marco. Tá vendo? Olha que maravilha. Faltou o Lê. O Tony. É uma troca de experiência e eu quero participar de novo, tá? Cheguei aqui, gente. Eu falei, meu Deus do céu. Já não queria gravar. Não queria gravar. Não queria gravar. Me amarraram aqui. Eu não vou conseguir, eu não vou. Me amarraram aqui e falaram assim, vai, tu chegou, tu vai. Eu falei, tá bom, calma, eu vou. Aí pronto, aí começaram a botar biscoito pra me comprar, entendeu? Botaram biscoito, botaram água, tá, tem suco. Tem suco, ela não quis beber o suco. Não posso, porque, né? Tô regradinho, porque o meu médico falou que assistiu o podcast, tá? Então ele falou. Não, mas isso aqui é brócolis. Ela falou que ia colocar um emojizinho para poder disfarçar. Brócolis e beterraba. É comida japonesa. Não posso, tá proibido. Comida japonesa não pode. Não pode. É coxinha mesmo. Para, Marco, me quebra. Mas olha só, foi uma experiência maravilhosa que trouxe para mim assim uma questão assim
de ver realmente com uma outra perspectiva, sabe? Eu me lembro quando a minha filha, eu falei, eu fui convidada para um podcast, a mais velha lá do Rio falou assim, é disso que você gosta, né, mãe? Porque quando eu gravo áudio, ela fala, é 5 minutos, ela, oba, já vi podcast, aquele coisa, você falou, tá ensaiando, né? Tá ensaiando, né, mãe? Mandou um áudio de 3 minutos. 3 minutos, pô, para, Marco, foi que eu me desmoralizando? Então vamos por 5. Eu tava quebrando o galho. E assim, essa troca de experiência é fantástica, assim, quando a gente faz alguns cortes, né, e a Lu trouxe que vou te mostrar assim, como é que funciona, e a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, né, Marco, e não é. Não é? Né? Então, assim, eu vou dizer para vocês o seguinte, façam um podcast, tragam essa experiência, e essa pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente, né, que eu conheci hoje, é sério. E assim, é claro, né, de onde veio também tem que ser, né, uma pessoa maravilhosa, que é a Raquel. Eu babo ovo mesmo, porque ela é maravilhosa. Um beijo. E culpa é minha, não é dela, eu quero agradecer também a Raquel. Já posso ir para os agradecimentos, já né? Estamos lá, fala seu contato, quero já aproveita agradecer tudo. a Raquel aí pelo contato, pela oportunidade, tá, Raquel? E tive o prazer de conhecer o seu filho e a expertise dele. E eu vou deixar aqui o meu contato para quem desejar, né? Ter um contato com a psicóloga. Como eu falei, eu atendo crianças, adolescentes, jovens e adultos. Meu telefone é DDD 27 99701 4090. Instagram. Tem Instagram, Zilene Alves. Depois a gente vai colocar. É Zilene.psicóloga, não é isso? A gente vai colocar aí. Tá, depois a gente coloca aí, porque tá vendo como é que eu não sou muito de... Não é marqueteira, não é eu não sou marqueteira, mas agora você, né, gente? Olha só, não tem como não ser, né? Marco já tá começando a me colocar já pra ficar stalkeando. Ele ficou me stalkeando, gente. Olha que maravilha. Vai que é psicopata e eu trago pra dentro do estúdio, tá doido? Meu Deus do céu. Ficou me stalkeando e me achou. Eu acho que só ela que investiga as pessoas. Ai, meu Deus, mas eu quero agradecer de coração, tá? Eu que agradeço. Beijão, obrigada, Marcos. Eu que agradeço, eu acredito que é um assunto importante, a gente deu uma pincelada, né, como a gente falou, a gente não ia conseguir falar sobre tudo, né, nesse período, né? Eu queria te agradecer a disponibilidade, desde o início você falou, não, eu quero ir, vamos lá, nunca participei, vamos ver, e com certeza eu aprendi, né? Acredito que as pessoas que vão ver o podcast também vão aprender, e aquilo que eu falei, de repente a gente vai estudar uma possibilidade aí mais para frente de curso, palestra, essas coisas, né? E o objetivo do podcast é esse, é trazer pessoas de várias áreas para contribuir, né? Para os professores, para estudantes, para pessoas em geral, famílias. Então, nós estamos no 5º episódio, né? E a gente voltando agora a gravar. Hoje o Antônio não pôde vir, a Juliana, que era outra convidada, também não, mas queria agradecer a Juliana por ter feito contato, a gente conversou, o Antônio não pôde vir, mas falou, pô, Marcão, vai lá, faz a gravação, vai dar tudo certo, nas próximas a gente vai estar junto. Queria agradecer a Lu, o Leandro, o Rogério, todo mundo da equipe que sempre atende muito bem a gente. Eu recomendo vocês, gente, venham, porque a galera é muito gente boa. E aproveitando aí, tem um custo, né, para estar gravando o podcast. Fiquei até emocionado, gente. Nossa Senhora, eu vou chorar aqui, desculpa. Mas assim, você que tem interesse de ser um parceiro nosso, me procura no direct. A gente tem o Instagram do podcast, Molecodcast, lá no Instagram. Tá? Meu contato, 27 999 68 9490. Você que quer ser parceiro do Molecodcast, ou também uma consultoria de personal, uma aula de personal. Sou gestor também, então consigo aí ajudar vocês
de uma maior forma. E aí queria agradecer a todos. Um abraço. Valeu, molecote!